Irmão, chegou o momento mais importante do culto. Qual é o momento mais importante do culto? A palavra. Abra comigo sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus capítulo 25. Palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 25, versículo 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 25. E o versículo que nós iremos usar é o versículo de número 1. Vamos tocar de pé para fazermos a leitura inicial? Mateus capítulo 25, versículo 1. Quem tem Bíblia, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia. É muito bom manusearmos a palavra de Deus. É muito bom ouvirmos, lermos, meditarmos. Wagner, dá ajuda aquele teu pastor e dá aquela fundo abençoado. Mateus capítulo 25. Todos encontraram? Todos encontraram Mateus 25? Versículo 1. Amém? Hoje vai ser igual parque de diversão, irmão, hoje. Sabe o que é parque de diversão? Fortes emoções. Quem já andou de montanha-russa aqui? Levanta a mão. Léo, tem quantos anos, Léo? 30, quase minha geração. Léo, então, você tem 93? 93. Eu sou 89, 4 anos de diferença, mas estamos juntos. Chegou aí no Terra Encantada? Terra Encantada, lembra Terra Encantada? Lá na Barra, tinha um cabum. Misericórdia de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Senão eu ia fazer o sinal da cruz, mas eu lembrei que eu sou crente. Fortes emoções. Segura firme na tua cadeira hoje que Deus vai falar contigo, irmão. Vai bradar no teu coração aí. E eu tenho certeza que às vezes você vai ouvir o que você não quer, mas o que você precisa. Porque se a gente for ouvir só o que a gente quer, a gente não cresce. Se você andar com aquelas pessoas que só te dão um tapinha nas costas, fica assim, vai lá, tu tá certo, tu não chega a lugar nenhum. Tu tem que andar com pessoa que faz você crescer, que te confronta. Tem que andar com pessoa que está um pouco mais acima do que você, para que você fale, rapaz, se você andar só com pessoa igual, irmão, é mais do mesmo. Aí vem a palavra medíocre. Sabe o que é a palavra medíocre? Meio. A gente tem que avançar, a gente tem que crescer. Diga um amém aí. Então olha o que Deus vai falar conosco hoje. Hoje o tema dessa noite é um alerta. Qual o nome do tema de hoje? Um alerta. É Deus querendo nos alertar alguma coisa, amém? Olha o versículo 20, capítulo 25, versículo 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que os vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele à festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Versículo 12 diz: mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Versículo 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vocês não sabem o dia e nem a hora. Oremos aqui nessa noite.
Feche seus olhos por alguns instantes. Senhor Deus amado, Pai querido, Deus santo, soberano e eterno Tu és, Senhor. Que nesta noite eu diminua e o Senhor cresça. Que nesta noite Teu Espírito possa nos confrontar. Que nesta noite Teu Espírito possa nos guiar. E que nesta noite sejamos vencidos pela Tua palavra. Senhor, abre a minha boca e fala o que é necessário nesta noite. Eu li, eu estudei, eu meditei, mas eu tenho a sensibilidade que o Senhor pode me usar mais ainda nessa noite. Acrescenta sobre a nossa vida. Leva-nos, Senhor, a uma atmosfera maior. Queremos, Senhor, alcançar níveis maiores de intimidades contigo. E que nesta noite, Pai, seja uma noite de cura, de renovo, de libertação, de entendimento. E que seja uma noite, Senhor, para pensarmos de como está a nossa vida, Senhor. Abençoa o Teu povo. Eu oro e peço no nome de Jesus, e quem concorda e crê, diga amém. Tome o seu assento, por gentileza. Deixa a sua Bíblia aberta e dê a sua melhor salva de palmas a Jesus. Arthur, abaixa o fundo para mim. Oh glória. O tema desta noite é um alerta. O tema desta noite é o quê? Um alerta. Vou te pedir um favorzaço hoje. Se alguém chegar perto de você, pedir alguma coisa agora, não fala. Bota seu telefone no modo avião. Eu tenho certeza que Jesus não vai te ligar agora. Jesus vai falar com você através da palavra. Ele não vai te mandar mensagem. Jesus vai falar contigo através da palavra dele nessa noite. O tema dessa noite é um tema muito interessante. Um alerta. Precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes. Precisamos aprender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem muito poderosa, sabe, Júlio? Porque o Senhor, Ele quer trazer um alerta para a igreja. Parece que nós estamos dormindo, sabe? Parece que Jesus não vai voltar mais. Parece que Jesus foi um personagem criado pelos homens e que aquilo ali era só ilusão. Não, Jesus não era ilusão. Jesus é Deus, Dani. Jesus vai voltar. E se nós não estivermos atentos, pode correr o risco de muita gente que fala que não subir junto com Ele. Ai, rapaz, é difícil, né? Imagina, irmão, você está na igreja, você frequenta a igreja, você já foi em algumas igrejas, mas chega naquele grande dia, a porta se fechar. É duro, né? Nós estamos vendendo, nós não, né? Mas a sociedade que nós estamos vendendo aí fora um Jesus Bob Marley. Sabe, Júlio ou Bruna? Um Jesus Bob Marley. Um Jesus paz e amor. Um Jesus, uma vez, um profano, um conhecido, ele disse que se Jesus voltasse nos dias atuais, Jesus estaria lá na pedra do arpoador fumando maconha. Eu falei, cara, que maluco louco. Porque tem gente que acha que Jesus é só amor. Jesus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Parece que até frequentam a igreja Deus é amor, né? Irmão, mas Deus também é justiça, irmão. Deus é fogo consumidor. Deus não trabalha com a injustiça. Deus é justo. Você pode repetir isso comigo? Deus é justo? Uma vez um amigo meu falou assim, não, eu vou passar num concurso. Eu vou passar no concurso. Aí eu perguntei para ele, tu está estudando? Ele, não, eu sirvo um Deus. Eu falei, o Deus que eu sirvo, ele não é injusto não, rapaz. O macumbeiro está estudando. Ele está se dedicando. Está lendo. Está fazendo curso. Se especializando. Aí você não lê, não estuda, não se aprofunda. Só porque você vai na igreja, você acha que Deus vai te abençoar. Esse Deus que você crê não é o Deus que eu creio, não. O Deus que eu creio é um Deus justo. Se você se capacitar, se você ler, você vai alcançar. Quem entende, diga um amém. Mas nessa noite eu não quero falar só sobre isso. Nessa noite eu quero entrar com a igreja nessa parábola. Artuzão, ajuda teu pastor hoje. Deixa lá no texto. Mateus 25, versículo 1. A Bíblia diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? 10 virgens. E o que significa virgens? Pureza. O que significa virgens? Santidade. O Deus que nós servimos, Dani, é um Deus puro.
É um Deus que ainda preserva e luta para que eu e você venhamos a ser santo. E sabe o que é ser santo? Ser separado. Fala comigo assim: eu preciso entender que eu sou separado. Eu lembro que minha mãe falava assim: você não é todo mundo. Quem já ouviu isso alguma vez? Rapaz, minha mãe já era crente. Ô glória! Você não é todo mundo. Nós somos separados. A gente não ri do que o mundo está rindo. A gente não acha graça daquilo que o mundo acha graça. Está preparado? Já saiu uma pesquisa aí agora, lá em São Paulo. 187 crianças. Quantas crianças? Quantas crianças? 187 crianças na idade de 4 a 14 anos já estão na fila de espera para mudança de sexo. Dorme com esse barulho. E tem gente batendo palma, achando que é normal. E tem gente que está pensando: não, Jesus não está voltando. Irmão, se Jesus não está voltando, eu não sei quando ele está chegando então. Irmão, já estamos vivendo o princípio das dores. É luta, Júlio. Jesus está voltando. E essa parábola é um alerta para a igreja. Hoje eu quero trabalhar, eu tenho 25 minutinhos para falar sobre 5 pontos com a igreja nessa noite. O primeiro ponto que eu queria falar com a igreja nessa noite: o que podemos aprender com essa parábola, com esse texto que a gente aprendeu de ler, acabou de ler? O que podemos aprender com esse texto, Wagner? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando seus discípulos estavam próximos a ele, e ele começa a anunciar os últimos dias, sobre a sua segunda vinda e sobre este mundo. A parábola das 10 virgens traz uma mensagem de alerta e um despertar espiritual. Vou falar de novo. A parábola das 10 virgens é um alerta sobre a segunda vinda de Jesus e sobre um despertar espiritual. Fala assim: eu preciso despertar espiritualmente. Porque tem muita gente que está dormindo, está achando que ser cristão é ir para a igreja. Eu tenho uma fala, que Deus me deu essa fala. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu preciso repetir, irmã Carla. Quando você entra numa garagem, sozinho, você entra numa garagem, você entrou numa garagem, você vira carro? Vira carro? E por que você acha que quando você entra na igreja você vira crente? Hã? Quem está entendendo? Tem gente que acha que só por estar dentro da igreja, eu falei que hoje é fortes emoções. Hã? O pessoal estava pensando que é brincadeira. Tem gente que acha: não, se negócio aí de Jesus voltar, já tem 2.000 anos. Essa parábola aqui é Jesus tentando alertar o povo sobre a segunda vinda, buscando despertar a espiritualidade do povo. Nós somos tricotômicos. Sabe o que é tricotomia? Tricotomia: corpo, alma e espírito. Eu não gosto de falar nessa ordem que eu falei. Eu sempre falo espírito, alma e corpo. Paulo vai escrever aos Gálatas, ele fala assim: ó, andai no espírito, para não satisfazer a concupiscência. Palavrinha difícil, né, pastor? Para não satisfazer os desejos da sua carne. Nós somos espirituais. Nós precisamos cada vez mais andar no espírito, buscar as coisas do espírito, orar mais a Deus, pedir Deus discernimento. Senhor, o que eu faço? Senhor, eu estou nessa terra aqui, mas qual é o propósito, qual é o objetivo, o porquê que eu estou aqui, qual é o plano que o Senhor tem? Eu não quero andar por andar. Sabe, tem até um louvor que canta aí fora, tem um louvor, tu conhece esse louvor? Deixa a vida me levar. Hã? Conhece não esse louvor? Deixa a vida me levar. Canta aí. Se cantar, porque eu sei que tu canta. Tem um louvor assim agora. Não é louvor não, irmão. É uma música que o pessoal canta: deixa a vida me levar. Tem muita gente assim.
Deixa a vida me levar. Mas não, a vida não pode te levar. É você que tem que ser guiado por Deus. Nós temos um propósito, nós temos um plano. O Senhor tem um plano para cada um de nós, Tati. Nós não somos obra do acaso. Só que tem muita gente que está dormindo, está achando que a Bíblia é uma historinha de Monteiro Lobato. É uma música, é uma historinha do criador da Mônica, Maurício de Souza. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Você acreditando ou não, ela vai se cumprir. Você acreditando ou não, ela vai se cumprir. Jesus vai voltar e quem não tiver preparado vai ficar, irmão. Eita glória. Pastor, quinta-feira da unção, que palavra é essa? É a palavra que Deus mandou pregar hoje. Nós precisamos estar atentos. Primeiro ponto, o que eu aprendo com essa parábola? Eu aprendo sobre a segunda vinda de Jesus e aprendo sobre um despertar espiritual. Jesus está nos ensinando que nós precisamos acordar. E os historiadores contam que os casamentos judaicos naquela época existia um ritual muito interessante, onde naqueles casamentos tinham muitas músicas. Teve muita música hoje, já cantamos bastante louvor, não teve? As virgens, elas vinham usando lâmpadas e com óleo para aquelas lâmpadas ficarem acesas. E quando o noivo estava para chegar, gritava-se: olha o noivo. O noivo demorava a vir para criar uma expectativa. Jesus está falando sobre um casamento. E a Bíblia todo o tempo fala sobre o casamento de Cristo com a igreja. Só que às vezes, irmãos, a nossa ocupação terrena está fazendo com que a gente esqueça que isso vai acontecer. É tanta informação, é tanto entretenimento, é tanta informação chegando na nossa mente, que às vezes a gente até esquece que Jesus vai voltar, irmão. Mas é verdade, Ele vai voltar. E uma outra lição que eu preciso falar com os irmãos nessa noite é as 5 virgens prudentes. O que eu aprendo com ela? Essas 5 virgens, elas tinham um estoque de óleo da presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada acesa. A Bíblia fala sobre 10 virgens. Repita comigo isso: 10 virgens. Não está fraco, fala assim: 10 virgens. 5 era prudente, 5 imprudente. 50%, irmão. Vamos supor que 50% da igreja vai ficar. Eu vou subir. Quem vai subir comigo? Ninguém quer ficar, tá vendo? É engraçado. Mas alguém tem que ficar, irmão. Eu não quero ficar para contar a história, não, irmão. Eu quero subir também. Nem que eu agarro no calcanhar, irmão. Eu vou subir, irmão. Ô, glória. A Bíblia vai dizer, Tati, que 5 dessas mulheres, elas eram prudentes. Eram mulheres puras, que elas estavam indo para o casamento, elas tinham as lâmpadas acesas, mas elas levaram óleo. Por que óleo? Porque se acabasse o fogo da lâmpada, elas poderiam abastecer aquela lâmpada. Porque o óleo naquele contexto era um óleo que servia para alimentar o fogo. Eu vou pedir, o Arthur ou Enzo, vocês conseguem colocar para mim na tela da televisão da igreja aí, por favor? Êxodo capítulo 27, versículo 20. Olha o que está escrito em Êxodo. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Êxodo capítulo 27, versículo... Vai aparecer, olha que interessante. Olha o que a Bíblia fala sobre o óleo. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite o quê? Azeite o quê? Puro de quê? De oliveira, batido para o candelabro, para que haja o quê? Lâmpada acesa. Fala assim: a lâmpada tem que estar acesa continuamente. Não pode ter interrupção. A lâmpada tem que estar acesa. Vou repetir de novo. A lâmpada tem que estar acesa. A lâmpada tem que estar o quê? Não pode ser crente pisca-pisca. Não pode ser crente vagalume. Não pode ser crente árvore de Natal. Brilha, brilha. Tem que ser contínuo. Tem que ser crente que brilha no trabalho, brilha em casa, brilha na igreja. A luz tem que resplandecer na gente.
Essa parábola está dizendo que aquelas virgens prudentes, elas tinham óleo aqui, ó. E lá em Êxodo capítulo 27, está falando sobre os sacerdotes. Que os sacerdotes ordenem aos filhos de Israel. Nós somos Israel do Senhor. Ordenem aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro. Olha só, o óleo tem que ser óleo puro, batido. Sabe como é que você extrai o azeite da oliveira? Sabe não? Como é que tira o azeite da oliveira, irmão? Carmen, tem que o quê? Tu sabe, né, Léo? Para tirar o azeite da oliveira, para tirar o azeite da azeitona, tem que apertar. Tem gente que está sendo apertado por Deus. Ai, Deus, está doendo. Deus está querendo ver o que tem dentro de você, irmão. Dá glória a Deus aí. Tu está entendendo, Léo? Eu estou tentando pregar para você entender, Léo. Está entendendo, Júlio? Que Deus, ele aperta. E Deus, ele permite que eu e você sejamos apertados, Tati e Dani. Para quê? Para que nós, o que venha sair de nós, seja algo puro. Sabe o que eu aprendi? Que pessoas de mau caráter, quando você aperta, sai mau caratismo. Mas pessoas de boa índole, quando se aperta, sai coisa boa, irmão. É Deus nos lapidando. Entenda que a Bíblia vai dizer que ordene aos filhos de Israel que traga a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa contínua. Irmão, às vezes Deus está permitindo uma luta, uma prova na tua vida, é para você permanecer firme, porque se não tivesse prova, tem muita gente que não estaria nem na presença de Deus. Tem muita gente que se não tivesse luta, vou falar porque Deus mandou, nem na casa de Deus viria, irmão. Aí está assim, ai, eu vim pela dor. Não foi dor não, irmão. Deus, ele é um Deus especialista de trazer os filhos dele para casa. Nunca é pela dor, sempre é amor. Até na dor tem amor de Deus na tua vida. Até na luta tem o amor de Deus. Então às vezes Deus está permitindo essa luta para ver o azeite puro saindo de você. Deus está apertando pessoas, sabe, amassando. Pastor, vida financeira está difícil. Pastor, a vida sentimental está um caco. Pastor, a família está uma luta só. Aí eu falo, é Deus trabalhando para ver o que tem dentro de quem está entendendo da glória, né, Tati? Dani ou Glória? Está entendendo? Então aquelas virgens, irmão Jorge, aquelas virgens, elas estavam com a lâmpada acesa, mas elas estavam o quê? Tem azeite. Porque se a lâmpada apagar, eu vou colocar mais azeite para ela continuar acesa. Quem tem azeite de Deus aqui nessa noite? Quem tem azeite aqui nessa noite? Deus quer que você tenha o azeite. E o azeite é o que, pastor? É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o cuidado de Deus para conosco. Azeite. O tempo voa, né, irmão? Quando a gente vai falar de Jesus. Rapaz, mas vamos continuar. Me dá mais 10 minutinhos, eu consigo chegar lá. Vamos lá. Primeira lição, o que a gente aprende? É que Jesus vai voltar. A segunda vinda de Jesus. A primeira lição a gente aprende sobre Jesus está voltando, a vida espiritual. A segunda lição, as 5 virgens prudentes, elas guardaram o azeite. Guarda o que você tem. Guarda. A terceira lição, as 5 virgens insensatas. Fala assim, virgens insensatas. Essas 5 virgens, 5 mulheres, também eram virgens, ou seja, também eram religiosas. Elas acreditavam em Deus, só que elas não guardaram o que deveriam guardar. Elas não tinham azeite. Elas não tinham. E quando eu falo não ter azeite, é não ter amor, é uma pessoa fria. Sabe aquele tipo de pessoa que vem, entra e sai da igreja? É uma pessoa religiosa. O que é religião, irmão? A palavra religião vem do latim. Sabe o que é latim, né? Amém. Quando o padre rezava aquelas missas lá em latim, sabe? Então, latim. Né? Sabe que tinha um Alto da Compadecida. Quem já viu esse filme, Alto da Compadecida? É engraçado demais. Vê que vocês vão gostar, eu gosto. No Alto da Compadecida, fala latim, ele latia. Latim é latido. Não. Latim, do latim, a palavra religião é religare. Religare. O que é o religare? É o homem tentando se conectar com Deus. O homem,
por si só, Júlio, tentando alcançar a salvação. O homem sozinho nunca vai alcançar a salvação. O homem precisa que Deus desça a terra para conectar ele com o homem novamente. Eu falo que o maior fenômeno que aconteceu na terra não foi o homem subir e pisar na lua. O maior fenômeno é Deus descer e pisar na terra. Porque os homens ficam maravilhados. Olha, os americanos, já mandamos o homem na lua. Os russos tentaram, não conseguiram. Mas o maior sobrenatural é Deus. O Deus soberano, o Deus criador, o Deus que tem todo o poder. Ele desceu, pisou na terra, andou como um homem, igual eu e você. Sofreu, passou por lutas, mas se entregou na cruz por amor por nós. Essas virgens aqui, elas eram insensatas porque elas achavam que a religião, a doutrina humana, iria salvar elas. Elas estavam caminhando, mas não tinha azeite. Me ajuda a pregar nessa noite? Eu tenho 8 minutinhos agora. Fala para a pessoa que está perto de você, ó, guarda o teu azeite. Não, me ajuda de novo. Fala assim, guarda o teu azeite. Aleluia. E eu preciso correr, irmão. A quarta lição que eu aprendo nessa noite é que o noivo está chegando. O noivo está mais perto que a gente imagina. O noivo está mais perto do que a gente espera. A chegada do noivo, fala para o teu irmão assim, o noivo vai chegar. Não, grita comigo assim, fala, o noivo, quer trocar de microfone? O noivo vai chegar, posso fazer isso aqui, vai? O noivo vai chegar, meu irmão. Glória, agora ficou bom. O noivo vai chegar. E o noivo vai chegar, William, quando a gente menos esperar, William. O noivo, quando ele chega, a chegada do noivo, presta atenção nessa mensagem agora. É o quarto ponto, a chegada do noivo. A Bíblia diz, no versículo 6, vai comigo lá, o Arthur ou Enzo, que está aí no computador. Mateus 25, versículo 6. Mateus 25, versículo 6 diz assim: mas à meia-noite, presta atenção nisso aqui, ó. Mas à meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Fala assim comigo: à meia-noite, o noivo vai chegar. Você sabe o que significa meia-noite, William? Sabe o que significa meia-noite? Sabe o que significa meia-noite, Wagner? Sabe o que significa meia-noite, Tati? Dani, sabe o que significa meia-noite, Léo? O que é meia-noite? Meia-noite é o momento mais escuro da noite. Aqui em Campo Grande, Rio da Prata, quando é 5h45 já está começando a escurecer. Quando é 6 horas, já está o quê? Escuro. E quando é meia-noite, é o ápice da noite. É o ápice do anoitecer. Quando a Bíblia fala sobre meia-noite, ela está dizendo que é no momento mais escuro da humanidade. É no momento que a humanidade estiver passando por um momento mais de pecado. É o momento que a humanidade estiver vivendo o ápice do pecado. O noivo vai vir. Será que a humanidade está no ápice do pecado? Irmão, é filho matando pai, é pai matando mãe, é mãe permitindo que seu filho de 4 anos, que nasceu num corpo de menino, troque o órgão genital dele, tenta criar um órgão genital feminino. Isso não é uma loucura, irmãos? Para e pensa comigo. Que mãe, em sã consciência, vai pegar o seu filho, William, e vai permitir que o médico corte aquilo que ele tem e tenta criar um órgão genital de uma mulher nele? 4 anos. Tem 10 crianças de 4 anos de idade na fila de espera, porque a mãe disse que ele vai ser o que ele quer. Será que com 4 anos de idade uma criança tem condição de decidir? Irmão, se isso não é o ápice da meia-noite,
eu não sei mais o que é meia-noite. A humanidade cada vez mais caminhando a passos largos, mas a Bíblia diz, mas à meia-noite ouve-se um grito. O que é meia-noite? O ápice da madrugada. Deixa do jeito que está, varão, assim vai ficar lindo. No ápice da noite. E quando ele fala do ápice da noite, é no momento que a humanidade estiver mais em trevas. É aí que Jesus vai voltar. Irmãos, isso é que eu falo para vocês. Se já não é o ápice, se não é meia-noite, já estamos na hora 11h59. Eis o noivo. Fala comigo, eis o noivo. E a Bíblia fala que quando o noivo chega, nós temos que estar o quê? Vigilante. Quando o noivo apareceu, a Bíblia fala no versículo de número 7. Então aquelas virgens, versículo 7. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Continua comigo, versículo 8. E as imprudentes disseram às prudentes. Olha que interessante. As imprudentes, a lâmpada delas já estavam apagando. As imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco de óleo. Em outras palavras, aquelas mulheres imprudentes, Tati, que não levaram óleo, elas disseram assim: ó, ora por nós, dá um pouquinho. Irmão, naquele grande dia, não vai ter como você pedir para o irmão orar por você, não. Cada um vai ter que prestar conta do que tem, irmão. Tem gente que conhece aquele irmão que só pede oração. Naquele grande dia, irmã Carmen, não vai ter como não. Cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Marido, presta a tua conta para Deus. Mulher, presta a tua conta para Deus. Filho, você vai prestar a tua conta para Deus. Não vai ter como você pedir emprestado, não. Não vai ter como você falar: pastor, aí pastor, ora por mim agora. Pastor, não é o bispo que vai te salvar, não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter o que, irmã Carmen? Azeite. O que é azeite? Depósito de oração em nossa vida. Eis o noivo. Mas Jesus disse no versículo 13, está escrito no versículo 13, e eu estou caminhando para o fim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola de hoje é Jesus nos alertando: como vocês estão? Se Jesus voltar agora, será que nós vamos para o céu, irmão? Será que eu, você, nós que estamos aqui nessa noite, será que nós seremos as virgens prudentes que entraram? Ou seremos as virgens imprudentes que ficaram do lado de fora? Essa mensagem é para eu e você refletirmos, pensarmos como é que está a nossa vida de oração, pensarmos como é que está a nossa vida de intimidade. A Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, porque o Pai de você, Ele ouve a tua oração. E a Bíblia também nos diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Repita comigo assim: a maldade só está aumentando. Agora você tem que perseverar. Perseverar em quem? Em Cristo. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Essa mensagem hoje é para você refletir. O amor está se esfriando em muitos. Pessoas são frias. Pessoas amam mais coisas do que amam a Deus. Irmãos, eu não vi aqui em Campo Grande, mas nas ruas lá de Copacabana, se tiver um morador de rua pedindo dinheiro, ninguém dá. Mas se tiver um morador de rua com um cachorrinho do lado, o pessoal dá comida para o cachorro, mas não dá comida para o morador de rua. As pessoas amam mais gato e cachorro do que gente. Irmão, impressionante. Será que o amor já não se esfriou, não? Será que Jesus já não está voltando? É a gente que não está vendo? Nós temos que estar vigilantes. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé comigo nessa noite. São 9 horas e 10 minutos. Eu passei 10 minutos de hoje,
Mas eu creio que Deus já falou tudo que Ele tinha que falar aqui nessa noite. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Eu pedi para o Wagner fazer aquele fundo abençoado para o pastor. Coloca a mão no seu coração. Como você está nessa noite? Como está a sua vida com Deus? Jesus está voltando, Jesus está à porta. E nós precisamos refletir como é que está a nossa vida de intimidade com o Senhor. É tempo de pensarmos, é tempo de refletirmos, é tempo de meditarmos. O Senhor está em nosso meio. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos por alguns minutos nessa noite. Jesus não veio para te julgar, não. Ele veio para te salvar. Mas se você não crê nele, você mesmo se condena. João 3,16, Jesus, a Bíblia vai nos dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no versículo 17, Jesus diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar a gente, não. Ele veio para nos salvar desse mundo tenebroso. Nessa noite de quinta-feira da unção, o Espírito de Deus está nesse lugar. É Ele que bate no nosso coração. É Ele que fala sobre arrependimento nessa noite. É Ele que fala sobre refletirmos na mensagem da palavra de Deus. É Ele que está falando para você: filho, acorda, filha, ora mais. Aí você deve estar aí no seu coração às vezes falando: Senhor, eu já não tenho mais força para orar. Pede a Deus, pede ao Senhor, fala com Deus: Senhor, me dá força, Senhor, nessa noite. Me capacita nessa noite. Senhor, que o seu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza nesta noite, Pai. Me ensina, Pai, a fazer a tua vontade, Senhor. A tua vontade que é boa, a tua vontade que é agradável, a tua vontade que é perfeita. Pede a Deus nessa noite que nós venhamos a ter o azeite, que o óleo da unção esteja sobre a nossa vida nessa noite, e que nós possamos ser encontrados e achados por Deus naquele grande dia. Quando você ouvir: eis o noivo, que você possa falar: eu estou preparado para ir com meu noivo. Jesus está à porta, meu irmão. A maldade continua aumentando, as lutas só aumentam, mas Jesus nunca nos enganou. No mundo tereis aflição, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele quer nos fazer mais do que vencedores com Ele nesta noite. Com a sua mão no seu coração, com os seus olhos fechados, eu quero levantar um clamor por você nessa noite. E o meu clamor por você nessa noite é que você permaneça como aquelas virgens prudentes, com a lâmpada acesa, porque lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. Senhor, nesta noite, Pai, como anjo desta igreja, Senhor da glória, Senhor da glória, como ministro do teu evangelho nesta noite, eu quero entregar a igreja Nova Vida do Rio da Prata, Senhor, em tuas mãos. Eu quero te entregar cada filho teu aqui nesta noite, do alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés. Desperta essa chama de dentro do coração. Renova a fé do teu filho e da tua filha, Senhor. Senhor, descende da tua palavra, Senhor. E se algum motivo que nós não sabemos o qual, mas o Senhor sabe, que levou o teu filho, a tua filha a desanimar, mas que eles possam se fortalecer no Senhor. Derrama a unção, Senhor, nessa noite, que despedaça todo jugo e renova a fé do teu filho, Pai. Renova a fé da tua filha, Senhor. Que eles possam voltar ao início de tudo, ao primeiro amor, a te amar acima de todas as coisas, Senhor. Renova a nossa fé, Pai.